A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão em casa nesta manhã nos acompanhando. Hoje nós vamos estar dando início a mais uma escolinha bíblica dominical. Que o nosso Senhor Jesus possa estar conosco nesta manhã de aprendizado, que a nossa vida venha a ser edificada através da palavra de Deus. A todos vocês que estão em casa, sejam bem-vindos. Compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas, para que vidas conheçam a palavra do Senhor Jesus, através deste trabalho que nós estamos fazendo aqui aos domingos pela manhã. Vamos estar orando, convidando ao Senhor a estar conosco nesse dia de hoje. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigada, Senhor, por este dia, por cada vida, por todo aquele, Senhor Jesus, que está, Senhor, conosco neste dia de hoje. Abençoa cada lar, a cada família, Senhor. Abre, Senhor, nossa mente e nosso entendimento para compreender da Tua palavra, entender do Teu reino. Estejas conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesse dia de hoje, irmãos, nós vamos estar louvando o hino da harpa de número 432. Um louvor muito lindo, qual todos nós conhecemos. Você que está aí no seu lar, na sua casa, adore ao Senhor conosco nesta manhã também, porque Ele já se faz presente, Ele está conosco aqui, Ele está com você aí no seu lar, na sua casa. Independente do que você estiver fazendo, ouça a palavra de Deus, louve ao Senhor Jesus conosco neste dia de hoje. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Sua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze, ó Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser
Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar assim com as nossas vidas entregues aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar dando início, irmãos, à lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Hoje, seja muito bem-vindo você que está em casa, vai compartilhando para que outras vidas sejam alcançadas. O nosso textuário, ele vai nos dizer assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A nossa verdade prática vai nos dizer: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo se reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nós tivemos a nossa aliança renovada através de Jesus Cristo com o nosso Senhor e com os homens, né? Com todos aqueles que servem. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro, na carta aos Efésios 2, 14 ao 19, que é a lição qual nós temos estudado. Nós estamos estudando toda a carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, que também para nós, nesses dias de hoje, é uma carta de muito aprendizado. Nós podemos tirar muitas coisas boas e relevantes para as nossas vidas através desse estudo. A nossa leitura vai nos dizer assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. 15. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus e um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e a um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Fomos redimidos pelo Senhor Jesus, temos acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Nós vamos estar dando início à nossa introdução, irmãos. Ela vai nos dizer assim, tem algumas telas, os irmãos que estão em casa podem nos acompanhar. Na lição anterior, analisamos
no antigo quadro desenrolar acerca dos gentios, em que o apóstolo descreveu. Neste veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e que alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nesta lição estudaremos o desdobramento dessa mudança. Aleluia. Que a paz seja com todos os irmãos que nos ouvem nessa manhã. Motivo de muita alegria poder estar aqui para falar da palavra do Senhor. Demos introdução a mais uma lição. E eu acho muito importante, antes da gente se adentrar mais na lição deste domingo, a gente dar uma revisada na lição de domingo passado, recordarmos-nos de algumas coisas. Primeira coisa, nós falamos sobre as condições dos gentios. No caso, quando falamos de gentios, falamos daqueles sem Deus. Falamos de pessoas, aleluia, que estão sem o Senhor Jesus. Na lição passada, nós falamos sobre circuncisão e incircuncisão. Entendemos que a circuncisão é um ato físico, cujo qual era realizado por Israel para simbolizar aquele que fazia parte da descendência de Abraão. Entendemos que agora os tempos são outros, o tempo é diferente, nós não vivemos mais como antigamente. E o que simboliza que nós, aleluia, somos filhos de Abraão, não é uma circuncisão física, mas uma espiritual. Ou seja, o que define agora que nós somos filhos de Abraão, aleluia, e herdeiros das promessas que um dia Deus fez a ele, glória a Deus, é o fato de nós partilharmos da mesma fé que ele, aceitarmos Cristo como único suficiente Salvador e, aleluia, acreditar que um dia ele voltará para nos buscar, tornando-nos herdeiros das promessas que um dia Deus fez a Abraão. Aleluia. Hoje vamos falar, irmão, então, quando Paulo aqui na introdução diz algo muito forte. Mas agora, e esse praticamente é o tema da nossa lição. Semana passada nós falamos das condições dos gentios sem Deus, e o tema da lição hoje é esse: como é a vida agora do gentio com Deus? Antes falamos dele sem Deus, agora vamos falar dele com Deus. E o que trouxe essa reconciliação do gentio? Quando eu falo gentio, irmão, eu falo daquele que não tem comunhão com Deus. Gentio no sentido de fora de Israel, não faz parte do povo de Deus, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, o que trouxe a reconciliação entre o povo e Deus. Afinal, a Bíblia diz que Deus é santo e o pecado não pode andar com o que é santo. Ou seja, existe uma inimizade entre o santo e o profano. E se eu participo do profano, estou em inimizade com o santo. Logo, se Deus é santo e eu sou profano, estou em inimizade com Deus. Naquela época, irmãos, não ser de Israel simbolizava que você não tinha parte das promessas, como falamos disso semana passada, criando uma inimizade, então, entre nós e Deus, por não ser de Israel, não ser da descendência física de Abraão. Então, aleluia, agora não sou circunciso, sou incircunciso, ou seja, não sou filho de Israel, tenho inimizade com Deus, porque não sou santo. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, como é o momento atual, no sentido de, se agora eu aceitei a Cristo, como é minha vida agora. Aleluia. Glória a Deus. Aí a gente vai entender que a partir do capítulo 2 vai ter uma mudança, né? A forma com que Paulo vai falar com o povo de Deus, ela começa a se tornar algo diferente. Vamos então aqui partir para o tópico de número 1, que ele vai nos dizer assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre homens. Como o irmão Caio falou aqui, gentios nessa época era o povo que não era judeu, o povo que não era como se fosse o povo escolhido por Deus. Não é que ali não é, a gente já falou a respeito disso em alguns pontos, não é que não acreditavam, não é que não serviam, é que a forma era diferente. A parede de separação entre os homens.
Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Aleluia. Isso é muito interessante, irmão, entender esse exclusivismo religioso. O que a gente quer dizer com exclusivismo religioso? Perceba que aquele que não fazia parte do povo judeu era excluído da religião judaica, né? Perceba que aqui, quando ele traz esse sentido aqui do santuário e do átrio, aleluia, no templo, perceba que existe uma aleluia, separação. Aquele que não era judeu, que não era circuncidado fisicamente, falamos disso semana passada, aquele que não era judeu, não era circuncidado fisicamente, não teria acesso ao santo, não teria acesso ao santuário, né? E isso é interessante porque depois de Cristo, e a gente falou sobre esse versículo em Atos semana passada, existiam algumas coisas que foram retiradas, como o sentido de guardar o sábado, entre outras coisas. Então perceba que Paulo aqui, quando ele quebra essa barreira e permite que estrangeiros, que gregos ultrapassem essa barreira, Paulo ele vai ser, aleluia, ele vai ser preso por conta disso, porque até então, irmãos, isso era um absurdo permitir que um estrangeiro ou um gentil participasse do santo junto com um judeu, né? Hoje o tempo é diferente, a gente sabe disso, a gente vai tratar disso mais para frente, mas o importante do subtópico primeiro é compreender isso, que existia uma separação, existia um muro que separava o santuário do átrio, e só tinha acesso ao santo quem era judeu, quem era circuncidado, quem era de descendência física sanguínea dos judeus. Glória a Deus. Vamos caminhar aqui no tópico de número 2, ele vai nos dizer a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada ao santuário de Deus. Aleluia. Meus irmãos, naquela época era muito interessante porque só tinha acesso ao santo o sacerdote, e só tinha acesso ao santo dos santos o sumo sacerdote, né? E só tinha acesso ao templo, aleluia, o judeu, ou aquele que era circuncidado, que fazia parte do povo dos judeus, da religião dos judeus. E é interessante e é muito forte a gente analisar esse ponto, porque hoje nós temos acesso ao santo, aleluia, e ao santo dos santos. Hoje nós podemos ter contato com Deus, hoje nós podemos conversar com Deus, hoje nós temos acesso à presença de Deus por intermédio do seu Espírito, né, para a glória de Cristo. Então, meus irmãos, é interessante isso, porque quando Cristo veio, aleluia, Cristo veio para tirar esse impedimento que havia. Perceba que essa barreira vai cair fisicamente e espiritual. Hoje nós não precisamos de sumo sacerdote, hoje nós não precisamos de nenhum homem para ter acesso à presença de Deus. Hoje o nosso sumo sacerdote é quem? É Jesus Cristo. Por isso que às vezes a gente ora e é um costume e é o correto a gente terminar a nossa oração dizendo em o nome de Jesus. Por quê? Porque nós só temos acesso a Deus por intermédio de Jesus, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Naquela época eles tinham o sumo sacerdote que permitia a eles ter acesso à Arca da Aliança. O que simbolizava a Arca da Aliança? A presença de Deus. Hoje nós temos acesso a Deus, que é o Santo dos Santos, por intermédio do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo.
Glória a Deus. O véu se rasgou, né? Nós temos acesso ao Senhor através da nossa oração, através da nossa vida. A única coisa que o Senhor precisa para fazer parte da nossa vida é que nós venhamos entregar o nosso coração a Ele, a nossa vida a Ele, e Ele se faz dono de cada um de nós. O 3 vai nos dizer assim: o conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A civil diz respeito ao israelita como cidadão. A moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão ou sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade dele para com os gentios. Se atenta, irmão, que isso aqui é muito importante. Aleluia. O subtópico de número 3 tem como objetivo central tratar sobre a lei mosaica. Analise comigo a lei mosaica, a gente poderia disseminar ela em 3 partes. Primeira parte, a moral, a cerimonial e a civil. O que seria a parte moral dessa esfera? Como um povo, aquele povo tinha uma cultura e tinha uma lei a ser seguida. Primeira, qual nasce no sentido moral? O que essa lei tratava? No sentido moral, eles tinham, aleluia, leis a seguir, né, os 10 mandamentos. Então, eles tinham uma lei a ser seguida, eles tinham que acatar algumas coisas. Por exemplo, hoje nós sabemos, a gente não pode matar, a gente não pode roubar. O que acontece se a gente cometer esses crimes? A gente é preso, paga uma pena e assim por diante. Naquela época, existia uma lei mosaica dentro de Israel. E essa lei partia desses 3 pontos, moral, cerimonial e civil. A parte moral seria a parte da lei, né? A parte cerimonial seria a parte das cerimônias. Naquela época, irmão, e é importante a gente ressaltar isso, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O ser humano nasce pecador, pecado original, falamos disso também. O ser humano nasce pecador. Pelo fato do ser humano nascer pecador, ele já estava, aleluia, a partir do momento do seu nascimento, convivendo com o pecado. E isso traria morte espiritual para o homem, para o ser humano, aleluia. Quando eles fazem esse sentido de sacrifício, que isso era algo muito comum no Antigo Testamento, era para simbolizar esse perdão. Um animal está morrendo, está sendo sacrificado como expiação de nossos pecados. Aleluia. E a lei civil, que era no sentido de israelita. Aleluia, diz respeito ao israelita como cidadão. Eu nasci em Israel, faço parte da cidade de Israel, então eu faço parte da lei mosaica. Então a lei mosaica aborda esses 3 conceitos. O conceito moral, forma de vida, forma de viver. Temos lei, temos regras que precisamos seguir. Segundo, a lei cerimonial, as cerimônias, como a própria circuncisão que nós falamos, o ato físico, aleluia, da circuncisão, e a lei civil, que era o fato, aleluia, da gente nascer em Israel, fazer parte dos israelitas, a lei mosaica. Então eles tinham uma lei mosaica, eles teriam que seguir. Jesus veio e mudou alguns pontos, é sobre isso que a gente vai tratar no subtópico seguinte. É muito interessante isso, né? Para a gente ter uma ideia, hoje para nós a nossa lei moral seria o quê? O nosso testemunho vivo, aquilo que nós somos, né? Isso é uma lei moral para nós nos dias de hoje. Você é o seu testemunho, você é o que você vive, você prega, você vive o que você prega. Isso para nós é interessante. A nossa lei moral hoje é o nosso testemunho. Uma lei civil, para ficar fácil aí para quem está em casa, nós somos brasileiros, temos uma nacionalidade. Somos cidadãos dos céus, temos a promessa da herança do reino de Deus, mas somos cidadãos, estamos num país, estamos sobre uma governabilidade, então, enquanto estivermos na terra, obedecemos o que está na terra, as leis que estão na terra, temos que andar segundo a cartilha manda. Enquanto a gente estiver aqui, a gente obedece o que está sendo feito para a honra e glória do nome do Senhor. Assim, a nossa lei moral, que é o nosso testemunho vivo, vai estar de acordo com a vontade de Deus. Uma lei cerimonial para os irmãos aí de casa ter um entendimento é o nosso batismo.
Isso é uma lei cerimonial para nós nos dias de hoje. É a partir do momento que a gente desce as águas e tem uma nova vida em Cristo. O nosso batismo é uma lei cerimonial. Vamos aqui para o quarto, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e a inimizade foi desfeita. Glória a Deus. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, trouxe salvação a nós. E quebrou-se um pouco esse sentido de lei. Em qual sentido? Vamos falar sobre isso. Irmão, é muito forte compreender esse ponto, porque assim, gera-se uma certa dúvida no seguinte: Jesus quebrou a lei, acabou a lei. Não vivemos mais a lei, mas vivemos a graça. Não vivemos mais a lei, mas vivemos a graça. Mas mesmo assim, ainda existe a lei. Vamos ser um pouco mais amplo nesse sentido. Analisa comigo, irmão, uma mulher. Uma mulher, quando ela se casa com um homem, ele se torna o marido dela, ela é a esposa dele, e eles têm que viver uma vida juntos. E pela lei de Deus, irmão, aqui eles não podem se separar. Eles estão juntos, ela está presa a ele e ele preso a ela. Vou usar esse termo de preso para a gente entender melhor. Porém, se esse marido falecer, essa mulher, aleluia, torna-se viúva e pode se realizar um novo casamento com um novo homem, com um novo marido. Nesse sentido aqui, irmão, é mais ou menos a mesma coisa. Quando Jesus veio, nós estávamos presos à lei. O que a lei faz? A lei julga. A lei olha e diz: esse copo está errado, porque ele tem água e ele não pode ter água. Isso é errado. Isso é errado. A lei julgava o erro. A lei olhava e dizia: isso está errado, não pode ser assim. Isso é um erro. Quando Jesus veio, e é isso que nós usamos o termo tempo da lei e tempo da graça, quando a gente diz não vivemos mais a lei, mas vivemos a graça. Por quê? Porque não vivemos mais simplesmente a lei mosaica, mas vivemos agora Cristo. Vivemos uma nova vida em Cristo. Vivemos um novo tempo em Cristo. Ou seja, o tempo da graça é dizer que nós vivemos um tempo novo, um tempo em Cristo e não só na lei. O tempo da lei, a lei julgava o erro. Cristo julga o erro, Cristo liberta do erro, Cristo conserta o erro e Cristo te coloca no caminho certo. Então perceba que aqui, quando ele faz essa menção de Cristo cumprir a lei, perceba que Cristo realmente está cumprindo essa lei. Existia uma cerimônia do sacrifício, ou seja, o ser humano é pecador e a gente tinha que oferecer um sacrifício no Antigo Testamento, simbolizando o quê? Que aquele animal estava morrendo, pagando os pecados que eram nossos. Quando Jesus veio, Jesus pagou esse preço em nosso lugar. Afinal, o salário do pecado é a morte. O ser humano só tinha direito de morrer uma vez, ou seja, estávamos condenados. Quando Jesus veio, Jesus se ofereceu em sacrifício por nós. Afinal, é fora da capacidade humana vencer algo como a morte, mas não fora da capacidade divina. Quando Jesus veio, Jesus morreu, Jesus venceu a morte e ressuscitou, porque a lei dizia que, aleluia, glória a Deus, o salário do pecado é a morte e aquele que pagasse esse preço tinha que morrer, mas não que tinha que estar morto. Mas era fora da capacidade humana vencer a morte, mas não da divina, como nós falamos. Jesus veio, Jesus pagou esse preço, Jesus morreu e ele ressuscitou, ou seja, ele venceu a morte, ele sobressaiu sobre isso. Ou seja, significa que o ser humano, aleluia, já pagou o preço.
Cristo pagou esse preço por nós. O salário do pecado é a morte e Cristo veio e morreu, simbolizando o quê? A morte que nós teríamos que passar. Então, irmãos, Cristo não quebrou a lei. Cristo cumpriu a lei, dando vitória para nós. Só que, se Cristo morreu por toda a humanidade e não por apenas o povo de Israel, não apenas pelos judeus, Cristo morreu por todos, então agora todos estão expiados de seu pecado, fazendo assim todos nós um só povo, filhos de adoção. Somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Então Jesus quebrou a lei em que sentido? No sentido cerimonial. Agora nós não somos mais separados dos judeus, não somos diferentes dos judeus no sentido de salvação. Eu posso ser salvo, o meu irmão lá da China pode ser salvo, o meu irmão lá da Coreia pode ser salvo, meu irmão dos Estados Unidos pode ser salvo, meu irmão da África pode ser salvo. Por quê? Porque Cristo veio e morreu por uma humanidade, por um plural, e não por um singular, não por algo único. Cristo morreu por todos. Cristo cumpriu a lei e não quebrou a lei. Glória a Deus, aleluia, isso é lindo, né? Fomos redimidos pelo Senhor. A paz do Senhor aqui, ó, temos alguns irmãos nos acompanhando. A nossa querida irmã Neuzita Marques está todo domingo aqui com a gente, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Marcos Vinícius, nosso irmão Cleiton Vieira, nossa irmã Noeli, da cidade ali da nossa igreja de Artemis, a irmã Pâmela, a diaconisa Isabela Soares. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham nessa manhã. Nosso irmão Maurício Carlos Barbosa, também aqui da nossa igreja. A paz do Senhor a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos aí conosco. Vamos seguir aqui, irmãos. Vamos agora partir para o tópico de número 2. Ele vai nos dizer assim: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação e promovendo assim a paz com Deus. Aleluia. Tópico 2, paz. Cristo fez um novo homem. Por que um novo homem tem paz e o velho homem não tem? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer antes de entrar por inteiro no tópico 2. Ou como introdução ao tópico 2, melhor dizendo. Por que o novo homem tem paz e o velho homem não? Se entender que Cristo é paz, que Cristo é vida, Cristo nos traz a paz. Deus nos traz o quê? Deus nos traz a paz. E Deus é santo. E o profano não pode caminhar com o santo. Existe uma inimizade entre santo e profano. Se nós antes vivíamos o velho homem, não éramos santos, separados para Deus, nós éramos um povo no antigo, antes de Cristo, nós éramos um povo pecador. Então nós tínhamos inimizade com Deus. Se nós tínhamos inimizade com Deus, faz de nós um povo que sem paz. Nós não tínhamos paz. A nossa vida era um conflito. Por quê? Porque vivíamos no pecado. Vivíamos no pecado. Porém, agora, irmão, isso é muito forte. Quando Cristo veio, Cristo nos reconciliou com Deus. Por quê? Porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, angústias, transgressões. Aleluia. E Ele morreu, levando elas embora. Então, agora nós somos reconciliados com Deus. Fomos reconciliados com Deus. Ou seja, agora o detento de toda a paz, o dono de toda a paz, está em amizade conosco e não mais inimizade, trazendo para nosso coração o quê? A paz. Trazendo para nosso coração a paz. Portanto, o conceito bíblico de paz é, de forma geral,
uma qualidade espiritual, ou seja, se eu estou em comunhão, em tranquilidade, em amizade com Deus, independente da circunstância, reinará em meu coração, em minha mente, o quê? A paz, porque acima de tudo sabemos que o Senhor é forte, poderoso e está conosco. É interessante isso, porque a paz, ela é o nosso cumprimento, né? Quando nós encontramos alguém, quando nós encontramos um irmão, a gente sempre fala: a paz de Cristo, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Por quê? Porque a paz de Cristo que habita em mim é a paz de Cristo que habita em você. Então, nós temos o quê? A paz do Senhor conosco. Não existe mais muro, não existe mais divisão, como foi dito nos tópicos anteriores. Então, assim, nós temos a paz de Cristo conosco. O simples ato de você cumprimentar o seu irmão com a paz de Cristo, você está dizendo a ele: eu tenho a paz de Cristo comigo, tenho a paz de Cristo sobre você, sobre a sua vida também. Vamos aqui no tópico número 2, ele vai nos dizer assim: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, um dos grandes missionários que já pisaram nessa terra, um dos grandes heróis da fé, conhecido assim pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, o grande pastor George Miller, tinha uma frase muito forte. Ele dizia: porque o princípio da ansiedade é o começo da morte da fé. Né? É o começo da morte da fé. Por quê? Por quê? Entenda comigo, irmão, que aqui no subtópico 2, ele aponta Cristo como não sendo alguém que nos traz a paz, mas como sendo a nossa própria paz. Por quê? Porque se Cristo é poderoso e é, acima de tudo, Deus forte, é Deus magnífico, onipotente, onisciente, onipresente, não existe força neste mundo ou fora deste mundo que seja superior à de Cristo, trazendo-nos assim a paz. Cristo habita em nós, ou seja, isso nos traz a conotação de que se Cristo é paz e Cristo habita em nós, então nós temos dentro de nós mesmos a paz, a tranquilidade, a confiança. Essa frase de Miller é muito forte, porque quando nós nos tornamos ansiosos com algo, nos tornamos aflitos, preocupados em algo, e aí nós perdemos o quê? Nós esquecemos da nossa fé e de que Cristo é nossa paz, nossa confiança e nossa esperança. E aqui, irmãos, isso é muito forte, porque nós temos a paz e juntos formamos um povo, que hoje é chamado de a Igreja de Cristo. Antes havia uma separação entre judeus, gentios, e nós não podíamos ter acesso ao santo. Mas hoje, por intermédio de Cristo, somos um só povo, temos acesso a um Deus verdadeiro, independente da sua nacionalidade. Se você aceitar a Cristo, partilhar da mesma fé que Abraão, tornando-se assim filho na fé, aleluia, de Abraão, e partilhando do corpo de Cristo, falhar de você o quê? Aleluia, falhar de você uma pessoa que faz parte desse povo que vai morar na Nova Jerusalém. Então, aleluia. Aqui, irmão, esse sentido de paz é o quê? Cristo é a própria paz. Cristo é a própria paz. Então, se nós temos Cristo, nós precisamos descansar, confiar, ter paz independente da situação. O sentido real, irmão, físico, eu falo, de paz é a ausência de conflito. Na Bíblia, um pouco mais, eu gosto de abordar isso um pouco mais profundo e no sentido de fé um pouco maior. Eu gosto de dizer que, no sentido bíblico, a paz que Cristo nos traz, que Cristo não é a ausência de conflito, mas seria a ausência de Deus. Por quê? Porque independente de viver em um meio de conflitos, se nós tivermos Cristo em nosso coração, nós teremos paz. Os dias que nós estamos vivendo é uma
devido a tudo que está acontecendo no mundo, não só no nosso país, mas para você que está em casa, para você ter uma dimensão e entender, o mundo está em conflito hoje em dia. Nós estamos passando por um momento que o Senhor já havia dito lá atrás que nós passaríamos, mas talvez a gente não tivesse a noção e entendimento que seria a nossa geração que está passando, que está vivendo isso hoje. Talvez a gente achasse que fosse algo que fosse demorar um pouco mais. O mundo aí fora está em conflito, há muitas coisas acontecendo, mas a partir do momento que nós temos a paz de Cristo conosco, cremos no nosso Senhor, nós temos paz. Nós temos paz. Pode estar todo mundo aí fora desacreditando e achando que nada vai ter jeito. A partir do momento que nós temos a paz de Cristo conosco e confiamos, assim como o irmão Caio disse aqui, que a ausência da paz, ela gera em nós a falta de fé. Se nós temos a paz do Senhor, nós temos fé e nós acreditamos que as coisas vão melhorar, nós acreditamos que esse cenário todo vai ser mudado. Então, nós temos a paz do Senhor, a gente vai olhar para o conflito aí de fora, para o mundo aí fora, e ainda assim nós vamos estar em paz, a igreja de Cristo vai estar em paz. Por quê? Porque somos assegurados em fé diante do Senhor Jesus. E a palavra nos diz que nós somos pacificadores. Está escrito na Bíblia que o povo de Deus é o quê? É um povo pacificador. A gente é aquele povo que onde chega a gente tem que levar paz. Independente da situação, independente da circunstância. Somos pacificadores. A gente leva a paz conosco para onde a gente estiver. Vamos caminhar aqui? Tópico de número 3 vai nos dizer assim: a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo, e por meio de Cristo, a partir desse ato surge a nova humanidade, a igreja, onde está onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse povo, trazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoa desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. É o reino, né? Aleluia. Subtópico de número 3 é um teor teológico e espiritual muito forte, irmão. Muito forte. O subtópico de número 3 é entender que um dia o povo foi separado pela Torre de Babel e pela dissensão de línguas, mas agora o povo é unido pela paz de Cristo. O povo agora é unido por Cristo. E como se chama esse novo povo unido? O nome desse novo povo unido não é Brasil, aleluia, não é América, não é Europa, não. O nome desse novo povo unido é Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. É onde pessoas de classes, aleluia, financeiras diferentes, pessoas de vidas diferentes, de línguas diferentes, acabam se tornando um único povo, uma única nação, aleluia, um único ser, um único, oh glória a Jesus. É entender, irmão, que Cristo veio trazer o quê? Veio trazer a união, por intermédio do quê? Por intermédio da paz. Antes, judeus, gentios eram separados. Judeus tinham acesso a coisas que os gentios não tinham. Antes, nós não poderíamos fazer parte de um povo, aleluia, santo. Não poderíamos ir para o céu. Mas hoje somos todos um povo só. E que povo é esse? A igreja de Cristo. A igreja simboliza a união. A igreja simboliza uma nova nação. Irmão, isso é muito forte porque é entender que ser igreja não é ter uma religião, ser igreja não é ter um passatempo, ser igreja não é ter um hobby, ser igreja não é você poder falar, hoje é domingo e hoje é dia de eu ir na igreja porque é um costume meu ir para a igreja. Não, ser igreja é entender que você não é mais deste mundo, ser igreja é entender que você não é mais uma pessoa como qualquer outra, você é uma nova criatura, você não é mais deste mundo, mas agora você é, aleluia, de um novo povo que se chama igreja e que mora na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus e que chegará um dia em que nós
iremos parar de peregrinar nessa terra e retornaremos ao céu com o nosso Senhor. Então o conceito aqui do subtópico de número 3 é entender isso. Antes, o que trouxe dissensão, conflito, agora por intermédio de Cristo traz união e paz de um só povo, independente da cor, independente da língua, independente da nacionalidade, independente de qualquer coisa. Hoje somos um só povo, o povo de Cristo, o povo, aleluia, eleito por Deus e predestinado à nova Jerusalém. Glória a Deus, nós somos cidadãos do céu, né? Aqui não é a nossa casa, a gente está aqui só de passagem. Isso aqui é só de passagem para a gente aprender um pouquinho e ensinar um pouquinho. O nosso lugar não é aqui, né? A nossa casa, a nossa morada está preparada para nós lá no céu, juntamente ao Senhor Jesus. Vamos aqui caminhar no subtópico de número 3, muito lindo, muito interessante. Ele vai nos falar assim: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Tópico 1 vai nos dizer: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Aleluia. Porque a cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas vitória para a humanidade. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Porque a cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas vitória para a humanidade. Mas vitória para a humanidade. Cristo se fez homem, passou por dores, passou por sofrimentos, passou por humilhação. Foi humilhado, irmão. A cruz simbolizava humilhação, e para nós compreendemos que a cruz naquele momento era símbolo de derrota, era símbolo do pecado, naquele momento, e ele carregou ela na frente de todo mundo, mesmo sendo Deus, né? Um escândalo, irmão, um escândalo, uma loucura. Ele não tinha que fazer aquilo, mas ele fez. A cruz que era nossa, ele carregou, e ele foi crucificado. Foi crucificado. Naquele momento, Jesus, Cristo, se fez maldição por nós. Mas, aleluia, mas quando ele morreu e ele venceu a morte, ele se fez vitória por nós. Ele se fez bênção por nós. Deus prometeu a Abraão uma bênção que alcançaria todas as nações da terra, todos os povos da terra, e ele se fez essa bênção. A maior bênção da história, a maior bênção de toda a humanidade é Cristo, que se fez maldição, mas venceu a maldição e se tornou uma bênção para alcançar-nos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre
entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação. A cruz para nós hoje é o quê? Um símbolo de vitória. Um símbolo de vitória, porque a cruz simboliza a cruz simboliza a gente liberto das correntes do pecado e do maligno, aleluia, e livres em Cristo, livres em Cristo. Cristo morreu, Cristo se sacrificou por nós, aleluia, para que hoje nós pudéssemos olhar e dizer, fazemos parte de um novo povo, fazemos parte de um novo povo eleito, fazemos parte de um povo santo. Isso é muito forte, irmão, porque Paulo diz que todas as vezes que nós pecamos é como se nós crucificássemos Cristo novamente, como se nós crucificássemos Cristo novamente, aleluia. Nós precisamos entender que Cristo nos trouxe paz, e é missão nossa o quê? Apresentar essa paz a muita gente que vive em conflito. Essa é a obra missionária. A obra missionária, irmão, é um ponto muito forte da igreja, e é um ponto mais bonito da igreja. Se não fosse a obra missionária, não existia hoje grupo de jovens, não existia hoje ciclo de oração. Se não fosse a obra missionária, hoje nós não éramos salvos. Se não fosse a obra missionária, hoje não existia a igreja no Brasil. Se não fosse a obra missionária, hoje Deus jamais teria existido Martinho Lutero, que se levantou e nos permitiu a liberdade bíblica. Se não fosse, aleluia, a obra missionária, Daniel Berg e Gunnar Wingre, os missionários que trouxeram o evangelho ao Brasil em 1910, jamais teriam chegado aqui, aleluia. Devemos tudo à obra missionária, e eu gosto de dizer que Cristo é a obra de missões. Obra de missões e Cristo são a mesma coisa. Por quê? Porque a obra de missões é levar paz por toda a humanidade. A obra de missões é levar a paz para a humanidade, a salvação para a humanidade. E Cristo é a salvação, Cristo é a paz. E é nossa missão levar a obra missionária a todo o povo da terra. É nossa missão levar a Cristo a todo o povo da terra. Glória a Deus, aleluia. Nós já falamos isso aqui, né, em algumas outras oportunidades. Não tem como você fazer parte de um reino e você não querer que outras pessoas façam parte desse reino juntamente com você. Não tem como você viver e desfrutar da paz de Cristo e não querer que outras pessoas... O texto vai nos dizer aqui, evangelizou a paz a vós. Se ele nos trouxe essa paz, se ele nos evangelizou através dessa paz, é a nossa obrigação, como o irmão Caio disse aqui, levar essa paz a outras pessoas. Se hoje nós estamos aqui como igreja de Cristo na terra, é porque um dia lá atrás nós ouvimos a palavra de Deus e o evangelho dele nos alcançou e a paz dele habita em nós. Então hoje qual é também o nosso dever como igreja de Cristo? Para que aquele sacrifício da cruz não venha a ser invalidado, é que outras pessoas alcancem. Só Cristo e o Espírito Santo têm o poder de mudar o homem, mas nós como igreja de Cristo temos que nos levantar para que outras pessoas conheçam esse Deus que nós servimos. O poder da mudança está nas mãos do Senhor Jesus, mas o poder de levar e falar, esse está na minha boca e está na sua boca também. Vamos aqui, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isso é, entre homens e Deus, no versículo 14. O destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus e a igreja de Cristo. A gente vai entender isso aqui. Aleluia. Perceba que o ser humano estava em conflito antes de Cristo, de duas formas. Primeiro, o ser humano estava em conflito com Deus. Segundo, o ser humano estava em conflito com o ser humano. Como assim? É interessantíssimo porque, se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que
Depois da Torre de Babel, o mundo vivia uma dissensão de línguas, uma dissensão de povos, né? E se os judeus que eram circuncidados e tinham acesso a Deus e os outros povos não tinham, existia uma dissensão de povos. Ou seja, o ser humano tinha uma inimizade entre Deus e com o próprio ser humano. Quando Jesus veio, nós falamos sobre um novo povo que se formou, que hoje nós chamamos esse povo de igreja. Ele uniu vários povos, formando um único povo. Aleluia. Então a obra de Cristo na cruz, o Calvário, o madeiro, simboliza para nós uma reconciliação com Deus. Obviamente, uma reconciliação com os santos dos santos, mas também uma reconciliação com o homem. Paulo aponta um ponto muito importante dizendo que, aleluia, a igreja é um corpo. Nós temos que ser unidos. Um corpo só funciona se todos os membros estiverem ligados, se todos os membros estiverem juntos, sendo Cristo a nossa cabeça. Aleluia. Estamos reconciliados com Deus e nós juntos, sendo a igreja de Cristo, precisamos ter uma reconciliação conosco. Tivemos essa reconciliação. A igreja é união. A igreja precisa estar unida. Aleluia. Uns com os outros, porque essa é a obra, aleluia, de Cristo, uma reconciliação daquele que era pecador com o santo, uma reconciliação do homem com Deus e uma reconciliação do homem com o próprio homem. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, né? Deixar aqui para os irmãos uma coisa que o Senhor tocou no meu coração, eu tinha notado, que quando nós falamos de cruz, nós falamos do sacrifício do Senhor, é que a salvação, ela não é de graça. O sacrifício feito por Cristo não foi de graça, mas ainda está disponível a todo aquele que espera, que crê e que deseja o reino do Senhor. Então, o sacrifício do Senhor não foi de graça, foi pago um alto preço, nós somos comprados a preço de sangue. A salvação não é de graça, por quê? Porque não vai ser de qualquer maneira que nós vamos entrar no reino de Deus. A palavra nos diz isso, né? Que não é de qualquer forma que nós veremos a Cristo. Nós temos um mediador, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Mas está disponível a todo aquele que espera no Senhor. Vamos caminhar aqui para as nossas perguntas, a conclusão, né? E depois vamos seguir para as perguntas. Os irmãos têm as telinhas aí também para acompanhar conosco. A conclusão vai nos dizer assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Quando houve o pecado original lá no Éden, né? Nós perdemos aí um pouquinho. Mas é importante, irmãos, esses dias eu ouvi essa frase, que está em um louvor. O Senhor, ele tirou o homem do jardim, mas ele nunca tirou o homem do coração dele. Ainda que Adão e Eva tivessem pecado, eles saíram do jardim, mas ainda assim eles não foram abandonados por Deus. Às vezes a gente deixa o jardim, mas não quer dizer que o Senhor nos deixou, né? Não quer dizer que o Senhor não nos abandonou. Isso aí foi a origem de tudo, né? Foi o primeiro começo, onde a humanidade teve aí o seu acesso direto com o Senhor rompido. Vamos partir aqui para as perguntas, que vai nos dizer assim: o que é o extremismo judaico? O que o extremismo judaico fez com Paulo? Aleluia. A gente viu que os judeus eram extremamente religiosos, no sentido de que só eles teriam acesso ao santo. Mesmo depois de Cristo, eles ainda acreditavam que apenas os judeus poderiam ter acesso ao santo. Ou seja, qualquer um que não fosse judeu, qualquer gentil, não poderia ter acesso ao quê? Ao santo, ao templo, a Deus. Então, o que o extremismo judaico fez com Paulo? Levou Paulo à prisão, por quê? Porque Paulo quebrou isso que eles tinham naquela época. Os estrangeiros, os judeus, não podem ter acesso ao santo. Mas Paulo trouxe os gentios e permitiu que eles tivessem acesso ao santo. Por quê? Porque eles tinham aceitado Jesus e viviam uma nova criatura. Amém. Cite as 3 esferas da lei mosaica.
Falamos sobre a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Qual é a conotação da expressão Cristo é a nossa paz? É que a gente viu que isso aponta para algo mais profundo. Cristo não é apenas o autor da paz, ele não nos trouxe a paz. Cristo é a própria paz. Como a gente viu, falou sobre isso, se nós temos Cristo, nós temos paz. Se nós não temos Cristo, nós temos conflito. O que a cruz era para os judeus e gentios? Aleluia. A cruz era escândalo para os judeus, loucura para os gentios, e eu quero reforçar essa parte e dizer que para a igreja ela é vitória. Para a igreja ela simboliza, guardíssima, essa frase é muito forte, porque a cruz era escândalo para os judeus, é loucura para os gentios e é símbolo de vitória para a igreja. Qual foi o propósito de Cristo reforçado pelo apóstolo Paulo? O propósito, a gente foi a última coisa que a gente falou, que foi de reconciliar o homem não só com Deus, mas também com o próprio homem. Então, a cruz foi o símbolo de reconciliação do homem com o homem e do homem com Deus, permitindo assim que qualquer homem, independente da homem no sentido geral, tá, irmão? Não no sentido do sexo masculino, mas então qualquer ser humano, aleluia, independente da nacionalidade, independente da língua, independente da cor, tem acesso a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa próxima lição ela vai falar assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos entrar em uma lição na semana que vem bem interessante, que vai falar sobre fundamentos de fé, daquilo que nós acreditamos e daquilo principalmente que o apóstolo Paulo queria tratar com aquela igreja naquele momento. Nós hoje vamos ficando por aqui, agradecendo a todos os irmãos que estiveram conosco, que nos acompanharam, a nossa paz do Senhor a todos que nos acompanharam aqui nesse dia de hoje, irmã Eliane Rodrigues, irmã Noeli, irmã Isabela Soares, irmã Melissa Correia, irmão Maurício, irmã Neuzita. Se tiver alguém aí, no próximo a gente fala. Paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanharam, que estão sempre aqui aos domingos ligadinhos conosco. Nós queremos deixar aqui a nossa paz do Senhor a todos os irmãos, estar orando, para encerrar essa escola bíblica dominical. Lembrando aos irmãos que domingo que vem estaremos aqui mais um dia para aprender um pouquinho mais do Senhor e levar também um pouquinho mais do Senhor Jesus para todos aqueles que nos assistem. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa manhã de aprendizado. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos a Ti, Senhor, por esta manhã, por essa oportunidade de aprender mais de Ti. Abençoa cada lar, a cada família, todo aquele que esteve conosco neste dia de hoje. Dai-nos um domingo abençoado, Senhor, através da Tua palavra, da Tua presença. Que Teu Espírito nos acompanhe, nos guie, nos cuide, nos guarde. Abre nossa mente, nosso entendimento, Senhor, para compreender cada dia mais o Teu reino, a Tua palavra, a Tua vontade e a Tua verdade, em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que hoje é domingo, hoje nós teremos um culto através aqui da página da igreja. Você que está em casa é muito bem-vindo. Fica conosco aí a partir das 7:30 da noite. Hoje nós temos o culto da família. Venha ser edificada através da palavra de Deus, que o Senhor Jesus possa entrar no seu lar, na sua casa. Nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus e tenham um domingo abençoado. Amém.